Olá, minha gente querida. Coisa boa estar aqui. Eu não canso de dizer que eu gosto muito de estar aqui, dessa alegria da gente aqui. É festa, é conhecimento, é entretenimento, é tudo. A cara do Astra é isso, é maravilha. E também quero falar para vocês que o dia 4 agora de outubro, baile da primavera no Clube Brilhante. Vai ser uma festa muito linda, maravilhosa. Eu trago os detalhes na próxima bate-papo, no próximo bate-papo nosso aqui. Gente, estou aqui novamente com essa pessoa encantadora que vai nos trazer mais conhecimento, como da semana passada, sobre cartório, sobre registro, que assim foi fantástico vocês ficarem sabendo de tantas coisas importantes que eu também não sabia, porque no dia a dia a gente leva tudo assim, né? E é o que acontece. Por isso que ela está aqui hoje, a doutora Ângela Dalagnol, que é do Cartório Pelosa, terceiro tabelionato de notas, para conversar conosco mais um pouquinho sobre o que nós precisamos saber. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Astrid. Tudo bem, tudo Tudo bem. maravilhoso, Muito graças bem. a Deus. Vamos conversar um pouquinho mais sobre direitos, sobre deveres, sobre a vida. A vida, né? e como a gente gente se fala sobre a confunde, vida. meu Deus, a gente se confunde bastante, e a gente se complica, não é se confundir, se complica com prejuízos profundos, coisas que, né, que depois tem que levar muito tempo para resolver, se conseguir resolver. Então, nós falamos sobre casamentos modernos semana passada, né, o pacto, união estável, casamento no civil, no religioso. Tivemos vários exemplos de cláusulas importantes que regem os contratos, os pactos e muito mais. E nós vamos, então, falar hoje sobre doações com cláusulas especiais. São doações com cláusulas especiais. Como é que vai? Tudo bem? Tudo Então, bem. podemos falar, porque a gente está assim, ó, ansioso, porque nós ficamos muito preocupados a semana passada, porque o assunto Rendeu. rendeu e é muito complicado. E a gente, no dia a dia, não sabe de fato. É muito importante. Então, o que seriam isso? Doações com cláusulas especiais? O que seriam? Bom, primeiro vamos falar o que é doação. Pois é. Né? Doação é o ato pelo qual uma pessoa, por livre e espontânea vontade, por uma liberalidade, a lei usa esse termo, né? Ela entrega um bem, alguma coisa de sua propriedade para outra. Então, pode ser um bem móvel, pode ser um bem imóvel, certo? A lei exige que, com relação a bens imóveis, seja feito através de escritura pública, tá? O que seria com cláusulas especiais? Ela traz alguns dispositivos bem interessantes, muito aplicáveis, digamos assim, no dia a dia, mas que as pessoas têm, né, desconhecem. Por quê? Principalmente 3 cláusulas que a gente chama de cláusula de incomunicabilidade, de impenhorabilidade e de inalienabilidade. O que seriam essas cláusulas? Vamos trazer assim para a situação fática. Digamos que uma mãe quer doar um imóvel de sua propriedade para o seu filho, mas não gosta da nora. E acontece muito. Acontece muito, mas é muito, isso aí, olha, é muito comum. Né? Casamento é assim. Né? Vem tudo, vem. Você, né? Você é combo, né? É verdade. Você escolhe, mas vem combo junto, faz parte. Mas não gostaria de que se comunicasse, por exemplo, né? Aquele bem com a nora. É possível? É possível. Se naquela doação daquele imóvel ela desejar que se conste uma cláusula de incomunicabilidade, aquele bem não vai entrar no patrimônio da nora, mesmo que o casamento deles, por exemplo, tenha sido em comunhão universal de bens. Então, vai ficar apenas para o filho. De igual sorte, ela pode colocar nessa doação uma cláusula de inalienabilidade. O que é isso? Ela impossibilita que o filho venda esse bem. Às vezes, né, para resguardar, o filho é muito pródigo, o filho acaba gastando em tudo, gasta em festa, gasta Sim. né, a gente sabe uma que tem de segurar, né? É uma forma, olha, eu vou te doar, mas você não pode vender. Né? Você pode alugar para ter uma renda, você pode, mas vender você não pode se desfazer. Coloca essa cláusula de inalienabilidade. Da mesma forma, a cláusula de impenhorabilidade.
que daí é uma pessoa que já está muito comprometida, digamos, com o fisco, com execuções fiscais, tem processo, né? Para que aquele bem não possa ser penhorado. Ela pode Ah, doar esse imóvel com uma cláusula de impenhorabilidade, para que aquele imóvel ele fique resguardado e não possa ser objeto de penhoras de qualquer tipo de processo, por exemplo, que o filho possa né? ter. Que o filho possa ter. Então, assim, são proteções, dependendo do caso, dependendo da circunstância que você pode colocar Mas isso numa é doação. muito importante. Muito Assim importante. como a cláusula de reversão. O que é uma cláusula de reversão? Né? O nome às vezes assusta um pouquinho. Mas é assim, eu vou doar esse bem para o meu filho. Mas se ele falecer antes de mim, esse bem volta para mim. Né? É uma hipótese. Porque, né, eu não quero, ele não tem filhos, eu não quero que vá para a esposa, eu quero que volte para mim. Então, né, se eu sobreviver ao meu filho, eu gostaria que esse bem retornasse para mim. Então, é possível? É possível também uma cláusula de reversão. Todas essas hipóteses a gente consegue colocar no contrato de doação. Mas são coisas assim que as pessoas têm que conhecer essas Já ia possibilidades. falar isso, as pessoas não conhecem, Né? elas não sabem, né? Sim, sim. Mas, e na doação, a gente também consegue dividir a propriedade. Então, a gente consegue fazer a doação onde ele reserva para si o usufruto e doa apenas a nua propriedade para os filhos. Então, assim, eu já estou me antecipando. Eu continuo usando bem, eu posso continuar alugando bem, mas apenas quando eu falecer, então os meus filhos vão ter a propriedade plena, porque daí eles somam com o usufruto. Nos Estados Unidos estava tendo um movimento até diferente. Aqui a gente costuma usar o usufruto e a não propriedade bem assim para caso de família, Sim. né? Onde os pais costumam reter o usufruto para si e doar numa propriedade para os filhos. Lá estava tendo um movimento no sentido de você vender o imóvel dessa forma. É como se fosse, digamos assim, um contrato de risco, digamos assim. Eu vou vender para ti a nua propriedade da minha casa e eu vou reter para mim o usufruto. E só que você, eu preciso de um dinheiro, mas você não sabe quanto tempo eu vou viver. Você só vai ter a propriedade plena quando eu falecer, né? Mas é um risco, né? Você resolve comprar e vai ter que aguardar até o eventual óbito. Mas o usufruto também pode ser colocado prazo, tá? A gente sempre fala que é até a morte, né? Mas você pode colocar prazo no usufruto também. Pode, eu não Então, sabia. assim, né? Eu vou ficar. Você pode dizer 5 anos, 10 anos, você pode ser a termo ou pode ser a morte. Mas, né, numa forma de fazer dinheiro, digamos, às vezes você tá com problema de saúde, você precisa, mas também não quer se desfazer da sua casa. Né? Você pode vender a nova propriedade e reter para si o usufruto, e daí, no prazo ou com evento morte, a pessoa recebe, então, daí a integralidade do imóvel. Né? É uma possibilidade. Como é necessário? O que você diria como dica, no geral, no âmbito geral, para as pessoas terem esse conhecimento? O que seria possível? Que ideia traria, assim, para as pessoas de casa terem esse conhecimento, para lá na juventude, na adolescência, começar a entender? Eu acho que a gente deveria aprender na escola. Na escola. Eu acho que assim, sobre os seus direitos e os seus deveres, como eu falei antes, sabe? A gente deveria aprender na escola, deveria ter o básico da Constituição na escola, né? O seu direito à saúde, à educação, mas também as suas obrigações, seja com relação à família, seja com relação ao meio ambiente. Porque quem é que tem obrigação com relação à família? É a sociedade, os pais. Então, a gente deveria ter, né, o mínimo, né, do direito constitucional na escola, o mínimo do direito civil na escola. Por quê? Porque é o que rege. Direito civil é o direito das pessoas, nós somos civis. Então, assim, a gente precisa saber. Né? Eu não estou aqui nada, não é nada... Eu estou aqui porque eu acho importante a gente compartilhar isso, porque as pessoas precisam saber, é a vida delas. Sim, né? é muito importante. Então... Porque as pessoas estão tendo essa oportunidade hoje, aqui, nessa conversa nossa, mas muitas pessoas nem ideia têm de tudo que foi dito, né, nesses encontros nossos e de como a pessoa se desenvolver, como a pessoa poder agir.
Às vezes a pessoa está, né, angustiada, mas eu não quero deixar, falando agora, não quero deixar para minha nora, a pessoa está angustiada, o que que eu faço, mas não vai ter jeito. Existe jeito hoje para tudo. Sim, É sim. procurar um cartório, Sim, ir procurar um lá, profissional do direito, pode ser um advogado, pode ser direto no cartório, né? Se instrua, busque seus, né, informações para ver a melhor forma. O que a gente não vai empurrando com a barriga, isso. né? Tenta resolver. A gente dá um jeito. Mas agora eu fiquei curioso, assim, conta para nós um pouco dos segredos que ninguém conta sobre imóveis. Compra e venda de imóveis, segredos que tem, como é que acontece? Eu tenho uma amiga que ela comprou uma cobertura aqui em Pelotas, e está naquela, compra e vendas. Sim. E ela hoje mora em Porto Alegre, e continua isso já faz uns 15 anos. E ela não fez esse registro ainda. Isso eu trago isso como uma prática, né, de uma amiga que eu conheço, que eu vivemos bastante tempo juntos. Qual a segurança, quais os riscos que correm? Bom, assim como a pessoa tem uma certidão de nascimento, os imóveis, eles também têm um registro, como se fosse um registro de nascimento deles, tá? Onde a pessoa também tem uma matrícula. Hoje você tem uma matrícula, eu tenho uma matrícula, o imóvel também tem uma matrícula. E é lá nessa matrícula, nesse registro, que diz quem é o dono. Então, assim, se você vai, eu vou comprar um apartamento do Astro. Mas é muito caro fazer uma escritura pública. Vamos fazer aqui só um documento particular, um contrato de gaveta, que as pessoas chamam, Isso. tá? É seguro? Não, não é seguro. Tá? Acima de 30 salários mínimos, é obrigatório por lei que seja feito por escritura pública. Então, esse documento que foi feito, a gente presume que, no máximo, é uma promessa de compra e venda, ou seja, o Astro está prometendo que um dia ele vai me fazer o contrato de compra e venda, tá? E eu não tenho nenhuma segurança que eu sair aqui na porta, o Astro não vai vender esse terreno para outra pessoa, tá? Então, ele pode vender para mim, ele pode vender para a titia aqui, pode vender para o tiozinho lá. E de quem vai ser o dono? Aquela pessoa que primeiro pegar e fazer a escritura e levar lá no cartório de registro de imóveis. Assim, você vendeu para mim hoje, tá? Daqui a 2 anos, você vendeu para o José. Daqui a 5 anos, e eu não fui lá, eu não tomei, eu até posso estar na posse do imóvel, tá? Mas eu não mudei para o meu nome, a gente não fez nenhuma escritura. Daqui a 5 anos você precisou de dinheiro e você vendeu para o José. O mesmo imóvel, tá? Que eu estava morando lá. O José não foi lá, não viu que eu estava morando, simplesmente comprou, você mostrou o documento que ainda está no seu nome, você vendeu para o José. Daqui a 10 anos você foi lá e vendeu para Maria. O mesmo imóvel, que eu estava morando já. E a Maria foi lá no cartório de registro, fez a escritura. Não, mas eu quero que você assine aqui, ó. Você vai vir aqui e vai assinar a escritura do tabelionato. A Maria, que foi dos 3, a única diligente, foi lá, você assinou a escritura pública no tabelionato. E você pegou essa escritura e você levou lá no registro de imóveis. Quem é o dono? A Maria. Gente, então, assim, por quê? Porque enquanto a gente não fizer a escritura e não registrar, você continua sendo o dono. E qual é o cuidado também, além disso, além da transferência efetiva da propriedade? Aconteceu, você não pagou imposto de renda todos esses anos e o Leão resolveu, e foi lá e fez as consultas dele e descobriu que o Astrogildo tem esse apartamento. E vai lá e vai penhorar. Tá no seu nome. Por mais que eu tenha comprado, que eu tenha te pago, tá no seu nome. Eu posso entrar com embargos de terceiro, eu posso tentar discutir que eu tô na posse, que eu já tinha comprado. Pode, tudo isso você pode. Você vai ter que pagar advogado, vai ter que entrar com ação judicial, vai te dar um monte de dor de cabeça e um trabalhão. Pode ter certeza que vai ser bem mais caro do que se você tivesse feito a escritura pública e registrada. Então, assim, é cuidado, é segurança. E como acontece isso? É muito. Mas tem muitos casos assim como dessa minha amiga. E se o proprietário ainda, e se ele vir a falecer? Então, hoje a gente tem algumas hipóteses, assim, em regra, esse imóvel ia para inventário, né? Ia ter que ser partilhado entre os herdeiros e você ia ter que correr atrás deles para eles dizerem, olha, não, mas eu já comprei, eu já paguei. Se você tiver hoje uma prova dessa quitação e os herdeiros concordarem com isso,
né? O inventariante desse espólio, porque assim, a partir do momento que a pessoa falece, a gente diz que se torna um espólio. É um conjunto, né? A gente chama todo esse patrimônio da Meu pessoa Deus. falecida, bens, né? Direitos e dívidas, e a gente vai fazer depois um inventário. O que é um inventário? É um rol, é uma relação, onde você relaciona todos os bens, todos os direitos e todas as dívidas que a pessoa tinha. E quem é o responsável? Você tem um espólio, você tem um acervo e o responsável é um inventariante. Então, hoje, se você tiver um documento que prove que você quitou essa promessa de compra e venda, esse contrato de gaveta, Sim. esse inventariante ele pode assinar a escritura de compra e venda, autorizando a transferência da propriedade, e você leva a registro no registro de imóveis. Mas é muito importante. Por que? Mas é muito caro. Não. É segurança. O que a gente vai fazer lá no registro de imóveis? Nós vamos pegar a matrícula desse imóvel, ver realmente o Astrogildo é o dono? Vai ser analisado, né? Não é mais do Astrogildo, ele já tinha vendido, ele tinha doado, né? Ele está te dizendo que o imóvel tem tantos metros quadrados, mas não tem, né? Esse imóvel tem uma penhora, esse imóvel tem uma cláusula. Então, tudo isso é analisado. O Astrogildo, ele é casado? Bom, se ele é casado, a esposa dele tem que concordar com a venda, mesmo se o regime for da separação total da separação obrigatória de bens. A separação total de bens não precisa de anuência, mas na comunhão universal vendem os dois, na comunhão parcial, mesmo que não tivesse comunicado, a esposa tem que concordar com a venda. Então, assim, se ela não concordar com a venda, esse negócio pode ser questionado judicialmente. Gente, eu fico pasma de tanta coisa, gente. Que Então, bom que nós estamos aprendendo. A obrigação é garantir a segurança, que tudo vai dar certo. Garantir a segurança de que você vai pegar aquela escritura pública e você vai levar no registro de imóveis e que vai ser registrado e vai transferir para o teu nome e tá tudo certo. Pois é, e aí já entra aquela parte do uso capião também. Então. É uma coisa assim muito complicada. Uhum. E eu não sei como é que acontece, não sei como é que as pessoas conseguem ficarem proprietários. Eu não sei quanto tempo a pessoa tem que usufruir desse bem. Eu não sei como acontece. O uso capião Uso capião é o exercício prolongado, né, da posse em determinado bem, que a lei acaba dizendo, olha, você esteve na posse desse bem durante 10 anos, ninguém reclamou, não apareceu o proprietário, ele não tentou te tirar, então a partir de agora você é dono. Tá? É uma forma de aquisição da propriedade, a gente diz, em virtude do decurso do tempo. Por exemplo, tem vários prazos, tá? Nós temos uso capião extraordinário, uso capião ordinário. O menor prazo de uso capião é de 2 anos, sabia? 2 anos? 2 anos. É o menor prazo. E, na verdade, esse uso capião a gente chama que é o uso capião familiar. É o marido que sai de casa ou a esposa que sai de casa, tá? Mas, assim, não é o sair de casa para resolver o nosso problema, para me divorciar. Ele simplesmente virou e saiu de casa e nunca mais apareceu. Decorrido 2 anos, a esposa pode solicitar que aquele bem passe só para o imóvel dela, ou o marido, né? A pessoa que ficou ali com a família no imóvel, que o imóvel possa ser apenas seu. Eu tenho um caso bem recente de uma família, né, que era dos avós. Um dos irmãos conseguiu passar só para o nome dele, e hoje, e a irmã, que reside na casa, desde que nasceu, hoje ela está com 60 anos quase, e ele quer vender agora, e ela não tem para onde ir. Então, ele quer vender e dar uma parte para ela. E ela não quer sair do imóvel, porque ela diz que com o valor que vai receber, não vai conseguir comprar um outro imóvel. Ele fez um uso capião desse imóvel para o nome dele? Não, ele registrou mesmo o nome dele. Mas eles não eram irmãos? Ela não era herdeira também? Sim. O imóvel era dos avós. E ele conseguiu fazer e deixar só o nome dele. E agora ele disse que vai vender e vai dar como título de colaboração um pouco de dinheiro. Tá. A gente tem que voltar então um pouquinho na história. Então. Tá, os avós faleceram. Quando eles faleceram, a primeira pergunta é, eles tinham filhos vivos? Sim, eles são os filhos.
Ah, não, os avós. Eles são netos, você disse Tinha que são avós. a mãe deles ficou morando na casa. Mas que nunca fizeram documento nenhum. Porque, assim, em regra, tá? O que a gente tem a lei, ela traz assim uma vocação hereditária, a gente chama. Então, faleceu alguém. A primeira pergunta que a lei faz, você tem que fazer. Tem filhos? Tem. Então, eles são os herdeiros, os descendentes. Então, se você tiver cônjuge, dependendo do regime de bens, esse cônjuge vai ou não concorrer com os descendentes. No caso, digamos assim, vamos jogar que só tinha filhos, não era mais casado, Sim. tá? Então, são eles que vão receber. Eles têm a totalidade do imóvel, é dividido entre a quantidade de filhos, independente se é dentro do casamento ou fora do casamento. Todos os filhos são iguais perante a lei, tá? Então, assim, tenho 3 filhos. 2 filhos desse relacionamento e 1 filho do outro, não interessa. Vai dividir igualmente entre os 3, tá? Agora, daí falecendo ela, daí vai vir para os filhos dela. E os 2 deveriam dividir igualmente. Salvo se ela fez, por exemplo, talvez ela pode ter assinado algum documento e não tenha lido. É muito importante você ler tudo que você assina. Pode ter sido né? isso. Porque assim, quando, digamos assim, a mãe daí faleceu, que ia passar para os 2 filhos, que seriam os netos, né? Se essa filha renunciar aos direitos hereditários que ela tem, tá? Porque daí pensa que quando a pessoa morre, para o tempo, congelou. Tudo parou no tempo. Naquele momento, todos os bens da pessoa falecida passam aos seus herdeiros, tá? E ela tinha esses 2 filhos. Se a filha renunciar aos direitos hereditários que ela tinha, e a renúncia ela tem que ser feita por termo lá no processo judicial ou por escritura pública, se ela renunciou, daí vai tudo para o filho. Ela então, não assim, como aconteceu, né? Depende como aconteceu. Ela não sabe assim, eu não consigo entender, ela disse. Só que agora a casa vai ser vendida dentro de pouco tempo. Seria interessante que ela buscasse no registro de imóveis essa matrícula, porque lá no registro de imóveis ele conta a sua vida, a vida dele, assim como a gente tem a certidão. Sabia que as pessoas, agora trazendo uma curiosidade, tem muita gente que acha que depois que casa, eu não tenho mais registro de nascimento. Claro que você tem. E o seu registro de nascimento vai contar tudo o que aconteceu na sua vida. Então, assim, lá no registro de nascimento vai ter casou com fulano de tal, divorciou, casou com o Beltrano, divorciou, casou com o Ciclano, também. Tem tudo lá. Pensa a certidão do Fábio Júnior, que legal que deve ser. Da Gretchen. Né? Mas, assim, a sua certidão de nascimento, ela conta toda a sua vida. E a matrícula do imóvel conta toda a vida dele. Então, se ela for até lá no cartório de registro de imóveis e tirar uma matrícula desse imóvel, vai contar de quando saiu dos avós, para quem que foi e quando saiu como é que chegou no irmão. Então, assim, ela vai conseguir descobrir esse caminho e, eventualmente, contestar esse ato. Tudo né? tem Mas assim, aí a gente vai falar de prazos. As pessoas costumam deixar isso sempre para depois. Sim. E no direito, a gente tem um instituto que se chama prescrição, que a usucapião não deixa de ser uma prescrição também, porque é o decurso do prazo que gera esse direito, né, à propriedade. Então, assim, muitas vezes, numa doação inoficiosa, algum ato anulável, como disse assim, a esposa tem que concordar com a compra e venda. Se ela não assinar, ela tem um prazo para reclamar. E se ela não reclamar nesse prazo, acabou o direito dela. Acabou o direito. Entende? Então, de igual forma, se ela tem algum direito que foi lesado, ela tem que procurar o quanto antes, porque depois de determinado tempo ela não pode mais reclamar. Meu Deus, pelo jeito faz tantos anos. Ela foi conversando na calçada ali esses dias, me trocando umas ideias que não sabia. Eu falei assim, agora eu não sei onde eu vou morar. Porque, não deixa para depois, não deixa para depois. Ela nasceu ali. E procure o fio, ela nasceu ali. Sabe? Mas no registro de imóveis que ela vai descobrir a história da casa. Meu Deus. As pessoas, então, a gente fala sobre a árvore genealógica. Isso é muito importante. Uhum. Gente, eu tenho curiosidade, assim, né? Eu de saber quem eram meus tataravós, quem é que veio. Ai, meu Deus, e eu. E
E como é que a gente faz? Eu acho tão importante, mas como é que a gente faz essa árvore genealógica? Você consegue, como eu disse, a gente tem os registros. Sempre vai estar lá o seu nascimento, o seu casamento, dos seus pais, dos seus avós, e as pessoas gostam de fazer árvore. Muitas vezes eles fazem essa busca principalmente para nacionalidade, né? Para conseguir o reconhecimento da sua cidadania, seja italiana, seja portuguesa, seja a sua segunda cidadania, né? A gente pensa, vai voltando mesmo no seu tempo, tá? Você consegue no cartório de registro civil. Então, você vai buscar o seu registro de nascimento. Ali vai ter o nome dos seus pais e dos seus avós. Você vai conseguir identificar onde foi dos seus pais, vai pegando para os seus avós e você consegue voltando no tempo. Há né? muitos anos. É muito tranquilo hoje, tá? Hoje você consegue pedir certidões pelo site registrocivil.org.br. É o site oficial dos cartórios de registro civil. Sim. Não peça de intermediários, que as certidões são uma fortuna. E eles acabam pegando nesse site, registrocivil.org.br. E você consegue pedir, assim, certidões de qualquer lugar do país, tá? E consegue fazer a regressiva bem, bem tranquilo. E é bem interessante. Eu, às vezes, porque eu tenho uma amiga que ela diz assim, brincando, eu não sei nada da minha família, eu acho que eu estava pronta, não nasci. Ela sempre dizendo assim, eu sempre fui pronta, assim. Uhum. Dá trabalho, não vou te dizer que não dá, porque assim... É uma pesquisa muito grande, né? Muito ampla. Há um tempo atrás, as pessoas, quando iam registrar, não era muito declaratório. Então, assim, digamos, o pai ia lá registrar o filho. Muitas vezes ele também deixava montar um monte de filhos para daí fazer o registro, né? Ia lá com 3, 4, nasceu esse. Aí ele dizia o dia que nasceu. Muitas vezes errado. O ano, o dia, o ano e mês errado. Você questionava o nome dos avós, ele falava o que lembrava. Então, assim, as letras, a grafia das letras, muitas vezes os nomes daí não saem corretos. Não, então, se você pensar, eu sei porque eu fui, né, eu fiz a cidadania italiana, então, assim, quando eu comecei a pegar nas certidões dos meus avós, dos meus bisavós, os nomes não fechavam muitas vezes as grafias, com 2 N's, com Y, com G, com J. Por quê? Porque era declaratório. Então, assim, claro. por mais que eu disse, hoje você tem que apresentar o documento. Né? Então, quando se faz o registro, você vai ver como está no documento e vai fazer um novo registro certinho com base no documento apresentado. Antes não era assim. Então, assim, você vem pro Astrogildo. Alguém vai escrever com G, alguém vai escrever com J, alguém vai botar o H antes do astro. É possível que alguém bote um Y aí no Gildo. Então, pensa, não tinha de mil e uma formas diferentes, né? então, mas com um pouquinho de cuidado, você consegue. A gente vem falando bastante sobre tudo no outro encontro nosso, nós falamos sobre o que é importante, que é realmente não separar. O divórcio que é importante, nós conversamos tantas coisas, né? Foi tão interessante. Quando nós falamos também para quem deixar os bens, como deixar, quem pode, quem não pode, né? Em vida, eu posso deixar os bens de tais e tais formas. Para quem você quiser. Quem eu quiser. Isso mesmo. O tempo é a sua liberalidade. E posso revogar tudo em vida. Eu não quero mais nada. Tudo que eu doei, eu não quero mais. Posso desfazer tudo. Não. Calma, que não é bem assim. Meu Deus, ó. Não, eu falei que a gente pode colocar na doação uma cláusula de reversão. Sim. Ou seja, se você sobreviver à pessoa que você doou bem, digamos assim, eu doei para o meu filho e o meu filho faleceu antes de mim, o bem volta para mim. Não quer dizer que eu desfiz. E eu também não estou querendo dizer que isso não dá para fazer. Dá para desfazer uma doação? Tudo. Sabia que no direito a gente tem aquela máxima de tudo depende? Sim. Mais ou menos assim, tudo depende. É porque assim, tem uma hipótese que a gente chama de ingratidão. Quando por um motivo, a lei traz os motivos específicos, por uma ingratidão da pessoa que você doou, você consegue desfazer a doação, tá? Mas é muito específico, né? É muito... Então, tem que né? pensar mas bem, muito dá para bem. desfazer uma doação? Dá, existe hipóteses, mas é bastante específico. Gente, coisa boa. Na semana que vem nós voltamos com muito mais mesmo. Falamos de troca de nome,
tantas coisas importantes do dia a dia que a gente se perde. Eu mesmo estou tendo assim, uma aula de É muita conhecimento. informação, eu tô dando um nó aqui já. São muitas coisas que a gente, né? E fica gravado. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem. É o que eu faço. Vou fazer também, né? Porque tem muita coisa ali que eu vou ouvir, vou pesquisar, vou estudar. Manda pergunta, o Astro me encaminha, a gente Isso aí. conversa. Que Pode bom mandar ver. pergunta. Pode mandar pergunta, tá? Eu encaminho e vocês vão ter uma resposta saber, orientada, porque é muito importante a orientação. É a palavra Sim. certa, né, gente? A orientação. Muito, muito, muito importante. Mas depois, antes de ir embora, eu falei só uma mínima perguntinha. Eu trabalhei 11 anos nos casamentos coletivos. Trabalhei com o doutor Marcelo, que é juiz de direito. Então, 11 Sim. anos, eu preparava toda a parte... Você fazia o evento, organizava o evento O coletivo. evento, buscava certidões, buscava todo o material, entregava nos cartórios, organizava todo. E a gente ouvia muitas pessoas dizer assim: ó, olha, eu estou construindo no fundo da casa da minha sogra, no pátio da casa do meu irmão. Para quem fica, na verdade, esse bem? Mesmo os dois colaborando. Bom, a lei diz que aquilo que é. Ela chama, o termo é acessão, tá? Aquilo que você incorpora no terreno passa a fazer parte dele. Então, se você levar ao estrito pé da letra, se você construir em cima do terreno do seu irmão é, tá? Se você construir em cima do terreno da sogra é, do sogro é. Não tem choro. Então, isso. O que se questiona às vezes, numa conversa, né? Para tentar dividir, mas assim, é a parte construída. O imóvel continua sendo do irmão, da sogra. A lei tentou, a gente chama hoje de direito de laje. Considerando a situação evidenciada, principalmente assim, em aglomerados urbanos, em favelas, onde um vai construindo em cima do outro, né? Aquelas casinhas. Né, para tentar regular isso, eles trouxeram um direito que eles chamaram de direito de laje, onde eles conseguem separar a parte de cima não está mais vinculada de baixo, você abre matrículas como se fossem são imóveis, Sim. né? Não são, mas assim, é que é algo tão você assim, alguém vai ser o dono da parte do piso superior, mas não sendo um prédio. Sim. Tá? A gente chama de direito de laje e você vai dividindo. Né? Eu fiz a parte terra, eu deixei meu irmão construir em cima e depois a minha sobrinha construiu em cima do meu irmão e você conseguir dividir isso. Hoje é possível. É possível, todos os registros. Hoje é possível você registrar a propriedade. Só construindo no pátio da sogra do irmão, gente, infelizmente. Em regra, a propriedade é da sogra do irmão. Agora vocês ficam com Jefferson Dickman, que traz maravilhas sobre a agenda da nossa querida Pelotas. Um beijo, fique com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser. Olá, amigos do Espaço Literatura, Poesia e Artes. Eu sou Jefferson Dickman e estou aqui semanalmente conversando com vocês sobre tudo o que acontece em termos de literatura, de poesia e de todas as artes na nossa região sul do Brasil. Essa semana foi uma semana especial. Eu estou aqui em Curitiba, capital do Paraná, cidade que eu morei há muitos anos e que considero a minha segunda cidade do coração. E nesses últimos dias nós tivemos aqui o terceiro Festival da Palavra de Curitiba, um evento fantástico promovido pela Prefeitura Municipal e pela Fundação Cultural de Curitiba, onde nós tivemos 5 dias de intensas atividades. Como vocês podem ver, esse livreto mostra todas as atividades que nós tivemos aqui ao longo desses dias, em vários locais da cidade, tornando realmente Curitiba, nesses dias, a capital da literatura brasileira.
Eu vou dizer a vocês algumas das coisas que eu vi aqui, que eu tive a satisfação de ver e que me marcaram muito. Inicialmente, eu tive o privilégio de assistir a palestra da minha querida amiga Lília Souza, minha confreira aí na ASBL, em Pelotas, Academia Sul Brasileira de Letras, que, juntamente com outros poetas, falou sobre a sua obra poética, apresentou suas poesias, falou durante 1 hora, mais ou menos. Então, foi, para mim, uma abertura muito incrível desse Festival da Palavra. Outra coisa muito interessante foi que eu conheci, nesses dias aqui, o Eduardo Collodi. O Eduardo é sobrinho-neto da maior poetisa que o Paraná já teve, a nossa querida Helena Collodi. A Helena Collodi foi poetisa, foi escritora, foi professora, e ela nasceu no interior do Paraná, em Cruz Machado, em 1912, e faleceu em Curitiba em 2004. Pois bem, o Eduardo, arrumando as coisas da sua tia-avó, encontrou textos inéditos dela e lançou durante esse Festival da Palavra um livro incrível chamado Appassionata, com textos inéditos de Helena Collodi. Vocês podem ver que até a capa é um formato inédito, um formato muito bonito, que traz aqui também a foto da Helena Collodi jovem. Então, um livro sensacional, um formato diferente, com textos inéditos da nossa querida Helena. Na esquerda nós temos textos com a letra original dela, manuscritos, e à direita o mesmo texto transcrito para que nós possamos ler com mais facilidade. Muito legal, um livro muito bonito e que marcou o terceiro Festival da Palavra de Curitiba. Durante esses dias, eu também tive a oportunidade de fazer oficinas com pessoas incríveis aqui. Eu fiz uma oficina de poesia chamada A Palavra Poética, com os grandes poetas Nilson Monteiro e a nossa querida Adélia Maria Vollner, ambos acadêmicos da Academia Paranaense de Letras. No dia 11/9 eu fiz essa oficina. No dia seguinte, dia 12/9, eu tive a chance de fazer uma oficina de crônicas com 2 grandes cronistas do Paraná, os nossos queridos Hernani Buchmann e Luiz Felipe Leprevot, os 2 também acadêmicos da Academia Paranaense de Letras. Ambas as oficinas foram feitas ali no Palácio Belvedere, a sede da Academia Paranaense de Letras. Então, momentos incríveis com essas pessoas incríveis da literatura do Paraná, da literatura e da poesia. Momentos fantásticos. Na noite da sexta-feira, dia 12 de setembro, eu tive a satisfação de representar o meu amigo Jairo Costa, aí do Capão do Leão, numa cerimônia promovida pela UBT, União Brasileira de Trovadores, seção Curitiba, aqui na sede da FEComércio, a Federação do Comércio do Paraná. O Jairo obteve o 8º lugar no concurso promovido pela UBT, seção Curitiba, nos 23º Jogos Florais de Curitiba. Então eu tive a satisfação e o privilégio de representar o meu amigo Jairo Costa, recebendo em seu nome esse diploma a que ele fez jus, com a trova onde ele foi premiado em 8º lugar nos 23º Jogos Florais de Curitiba. Parabéns ao meu amigo Jairo, e eu estarei levando esse diploma em mãos até Pelotas para te entregar, meu amigo. No domingo, 14/9, no encerramento do Festival da Palavra, nós tivemos a inauguração do busto do grande escritor brasileiro, talvez o maior deles, o maior de nós, Machado de Assis. Foi inaugurado pelo prefeito municipal, Eduardo Pimentel, com quem eu tive a honra de conversar,
pelos membros da Academia Paranaense de Letras, já que o busto foi inaugurado na sede da academia, que é o Palácio Belvedere, e pelo meu amigo, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Marino Galvão Júnior. Nós lá estivemos prestigiando a inauguração do busto do Machado de Assis, na sede da Academia Paranaense de Letras, e também, nesse ato, inaugurando a Rua da Literatura em Curitiba, que é a Rua Ébano Pereira, que inicia no Palácio Belvedere, lá no alto das ruínas de São Francisco, e desce até o Bondinho da Leitura, na Rua 15 de Novembro, na Boca Maldita. Então, essa rua foi denominada, está sendo denominada agora, a Rua da Literatura em Curitiba. Uma grande homenagem a todos os escritores curitibanos, paranaenses e brasileiros. E, por fim, no mesmo dia, nesse domingo, dia 14/9, eu participei do bate-papo de encerramento do Festival da Palavra com as escritoras Socorro Acioli, Andrea Del Fuego e a nossa gaúcha Verônica Stiger, com quem eu tive a oportunidade de conversar. A Verônica me disse que estará aí em Pelotas, agora no começo de novembro, provavelmente na Feira do Livro de Pelotas. Inclusive, a Verônica lançou aqui o seu livro Krakatoa. Conversei com ela, ela me deu um autógrafo aqui, muito simpática, a nossa escritora gaúcha porto-alegrense Verônica Stiger. E esse bate-papo foi mediado pelo nosso incrível Fabrício Carpinejar, com quem eu também tive a oportunidade de conversar. E o terceiro Festival da Palavra de Curitiba teve a curadoria da nossa querida amiga, a escritora curitibana Lucy Colim, com quem eu também tive a oportunidade de conversar e parabenizá-la. Meus amigos, então é isso. Eu estou entusiasmado, pois nessa semana realmente foi incrível. O terceiro Festival da Palavra de Curitiba superou expectativas. É pena que eu não tenho muito mais tempo para falar para vocês tudo que eu vi e presenciei, mas posteriormente eu vou estar mostrando um pouco mais de tudo isso que eu vi no terceiro Festival da Palavra de Curitiba. Um grande evento que marcou a literatura brasileira. Meus amigos, eu sou o Jefferson Dickman e estou aqui na coluna Literatura, Poesia e Artes semanalmente. Prometo estar de volta com vocês na semana que vem. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.